Pessoas, já falei para vocês sobre a função elétrica cardíaca, para vocês lembrarem. Lembram, né? Ah, quem não lembra? Que eu falei sim, você tem que assistir o vídeo lá. Pode parar. Falei também sobre a origem do eletro, tá? De onde que veio a ideia do eletrocardiograma, quando que esse equipamento foi criado, tá? Qual foi a questão dos seus avanços, das melhorias, tá? Qual foi a razão na qual houve a criação desse eletro e, claro, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próprio eletrocardiograma. Então, se você está mexendo em coisa errada aqui, ó, se você está mexendo em coisa errada, pode parar, tá? Esquece isso, sai dessa tela, tá? Para de mexer no que você não deve e fica aqui, ó. Eletrocardiograma é importante. Eletrocardiograma é importante, tem que saber. É importante. Então estude. É fundamental. Então, eletrocardiograma, o ECG. Eletrocardiograma, claro, é um exame de imagem, tá? Conhecido como ECG. Ninguém vai falar assim, leva o paciente para fazer um eletrocardiograma. Eles não vão falar isso. Eles vão falar assim, aqui, ó, cadê o ECG? Já fez o ECG? Cadê o traçado? Traz para mim o ECG. Fica mais fácil, mais rápido, mais prático e todo mundo entende. É um método de imagem, é um exame complementar. Ele complementa, ele auxilia na tomada de decisões simples, ele é importante no diagnóstico de alguma doença cardiovascular. Por que ele é importante? Porque ele é um método que não é invasivo, tá? Aqui, ó, não tem que sair enfiando nada em ninguém, tá? Não tem que agulhar ninguém, não. O trem todo externo, é bonitinho. É barato, tem um custo baixo, é amplamente disponível, tá? Disponível aí tranquilamente e, claro, é de fácil execução. Tá disponível em vários lugares hoje, tá? Vários serviços. É fácil de ser executado, não tem nenhum segredo. Tem que tomar só cuidado com a colocação dos eletrodos, mas é tranquilo. O eletrocardiograma, ele vai registrar, ele vai fazer aí a documentação, a anotação no papel milimetrado, a atividade elétrica que é produzida pela ativação do miocárdio, ou seja, ele vai registrar todo o impulso elétrico no coração a partir da função. Qual que é o marca-passo natural? Em onde que começa o estímulo? Hã? Onde que começa o estímulo elétrico? Ah, fala sério. Você vai falar que está em dúvida ainda? Fala para mim onde que é. Você lembra, né? Ah, lembrou, tá vendo? Nó sinusal. Ele é o cara, começa com ele. Ele é o marca-passo, ele é o boss. Esquece não, hein? Nó sinusal é o nosso viking no tamborzinho lá, ditando a regra. Seu traçado ele é constituído por várias deflexões, causada aí pelos impulsos elétricos que são produzidos pelo coração, por várias deflexões que vão aí no impulso elétrico cardíaco. Essas deflexões são conhecidas como 12 derivações. Essas derivações são os registros que ocorrem de 12 ângulos diferentes do coração. Então o coraçãozão bonitão fica no centro. Só que aí as derivações vão trazer 12 ângulos diferentes de leitura da atividade elétrica, para saber exatamente como está a passagem do estímulo naquela região. E aqui vem as 12 possíveis derivações, tá? As 12 leituras que vão surgir a partir da função cardíaca, tá? As precordiais, tá? E as 12 que vão estar sendo mensuradas por estruturas de membros superiores e membros inferiores, pelo próprio William Einthoven, quando ele descobriu lá de membro superior direito e esquerdo, perna direita, e a perna direita e a perna esquerda, sendo que a direita ficou sendo ponto neutro. Mas aqui nós temos os 12 ângulos diferentes de leitura da atividade elétrica do coração. E o que é que vai ser mostrado? Tá, o que é que vai ser ali definido a partir da leitura do traçado do elétron? Lembram lá do que eu já mostrei, mas aqui, ó, o fluxo da corrente elétrica para gerar a contração cardíaca começa na região do... Como é que chama aqui em cima? Como é que começa lá o processo? Onde que começa? Onde que origina a descarga elétrica? No nó sinusal. Então essa descarga elétrica ela passa por toda a área do átrio,
chega no nó átrio-ventricular, dá uma freadinha, para passar aqui, ó, pelo feixe de His. E aí o feixe de His tem o lado esquerdo e o lado direito, para se dividir nas fibras de Purkinje, ou nos feixes átrio-ventriculares aqui, ó, direito e esquerdo, para realizar aí o processo da condução do estímulo. Então, descarga elétrica no átrio, onda P. Quando essa descarga elétrica faz a contração dos átrios, eu tenho essa onda P sendo gerada. Eu tenho aqui, ó, contração de átrio, onda P. Quando a descarga elétrica passa para o nó átrio-ventricular e começa a ir para os ventrículos, eu tenho o complexo QRS, ou QRS. E aí tem a contração ventricular, a contração dos ventrículos. E depois disso, eu venho a leitura da onda T, que é de relaxamento dos ventrículos. É o momento que os ventrículos eles vão dar uma relaxada, tá? E aí eu faço a leitura. Então, contrai o átrio, contrai o ventrículo, relaxa o ventrículo. É o traçado do eletrocardiograma. É um método rápido, é um método simples, tranquilo, é indolor. Talvez só os eletrodozinhos, tá? Se for de perinha, ficar apertando demais, ou se for adesivo, né, pode incomodar um pouquinho. Mas tirando isso, tem segredo não. O ECG, o eletrocardiograma, ele vai amplificar, ele vai fazer uma leitura. Ele não vai estimular não, tá? Ele vai fazer uma leitura amplificada do impulso elétrico e vai fazer o registro desse impulso em um papelzinho milimetrado. Quando fala que vai amplificar, na verdade ele vai fazer a leitura desse estímulo elétrico. Tá? Vai amplificar no sentido de conseguir fazer a leitura do estímulo que está sendo gerado lá no nó sinusal. O eletrocardiograma, o ECG, ele permite identificar quais são as vias nervosas de condução do estímulo, qual que é a via nervosa que está ali trabalhando com a passagem do estímulo elétrico, permite verificar qual é a frequência cardíaca do paciente e até mesmo qual é o ritmo cardíaco. Tá? De onde que veio ali a questão de saber se a pessoa está com taquicardia, está com bradicardia, qual que é a frequência, quantos batimentos por minuto. Então o eletro me dá essa possibilidade, me permite fazer essa avaliação. Para que usa? Como que é aplicado o eletro? Onde? Em que situação? Para diagnosticar um possível quadro de infarto agudo do miocárdio, para chegar ali a ter uma avaliação da onda dela e falar assim, não, esse cara está infartando aqui. Não, o ponto de infarto está aqui no átrio. Não, é ventrículo. Então dá para ter uma noção. Diagnosticar uma possível arritmia, uma alteração. Fazer aí a verificação se os medicamentos empregados, como os digitálicos, eles estão sendo efetivos, eles realmente estão melhorando ali o processo da contração miocárdica, se eles estão realmente melhorando ali a sístole e a diástole do coração. Alteração eletrolítica que pode surgir, como por exemplo mudança de potássio, mudou ali a condição da quantidade de potássio no sangue, vai influenciar diretamente na função cardíaca, vai influenciar diretamente na função muscular. Não esquece que o coração é músculo. Ele depende do potássio também para sua função. E claro, se tem aí alguma má funcionalidade em algum marcapasso externo, em algum marcapasso eletrônico mecânico, para chegar se realmente o marcapasso implantado no paciente, ele está mantendo o ritmo e a frequência adequados ao coração, ao corpo do paciente. O que é que vai ser usado? Quais são aí os acessórios para fazer essa leitura, para fazer esse eletro? Para fazer esse exame, o que é que vai ser utilizado aí? Um eletrocardiógrafo, tá, o equipamento próprio, os cabos para fazer o eletrocardiograma, os cabos para fazer a captação elétrica e levar a leitura, um eletrodo descartável ou o eletrodo de perinha, álcool gel e um papel milimetrado para fazer a leitura top. O eletrocardiógrafo pode ser ele todo digital, onde ele já vai aparecer no traçado, depois você faz a impressão desse traçado, ou pode ser um eletrodo com registro de caneta direto. Vai fazer a leitura e já vai registrando com a caneta, tá, a leitura da funcionalidade elétrica cardíaca. O cabo do eletro, com as suas 12 derivações,
tá? Com as suas leituras. Nossa, mas eu tenho que decorar as cores. Meu Deus! Ah! Calma. Respira, ó. Calma, respira. Por quê? Calma. Claro que tem as cores importantes. Tá? Aqui, ó. Essas 5 primeiras aqui, ó. Derivadas diretamente de membro superior, membro inferior e ponto central cardíaco. Mas na base do cabo, olha aqui que legal. Na base vem a cor e te fala. É lógico que a imagem aqui está meio fraca. A imagem aqui não está muito boa, não. Mas na base do cabo vem para você qual é o cabo e qual é a derivação. Então vem escrito para você aqui, ó. Corzinha verdinha aqui, ó. Tá lá, membro inferior esquerdo. Ah, é o vermelhinho. Membro superior direito. Ah, é o pretinho. Membro inferior direito. Ah, amarelinho. Membro superior esquerdo. Tá aqui. Aí depois vem, não, mas esse monte aqui. V1, V2, V3, V4. Vai identificado. O importante é você pegar aqui. Ah, beleza. Esse aqui que é o V1. Puxa ele todo, V1. Vai lá e conecta no ponto V1. Ah, não é o V2, conecta no V2. O importante é ter esse cuidado. O importante é ter essa atenção. É ter essa destreza de você olhar o que é realmente correto para fazer a conexão certa. Tá? Para você fazer a conexão. Porque o problema é se ligar um eletrodo errado, vai dar errado na leitura. E aí pode dar alteração no exame do eletro. Não na alteração do traçado, mas alteração na interpretação dos dados. Então tem que ficar de olho nisso. A posição correta de cada eletrodo. De cada cabo na conexão com o eletrodo. Os eletrodos descartáveis para eletro, tá? Quadradinhos, bonitinhos, ou podem ser arredondados, tá? Com o plug. Para que serve esse pininho de metal aqui, ó? Para prender. Porque isso aqui é igual um pregadorzinho de roupa. Aí você aperta, ele vem aqui nesse plugzinho de metal, tá? E conecta aqui para fazer a leitura da funcionalidade elétrica. Pode ser a perinha também, onde será plugado diretamente na perinha aquele cabo, o álcool em gel para fazer a leitura e as pás periféricas. Por que pá periférica? Porque as pás vão ser posicionadas em membros superiores e membros inferiores. Tá? Membro superior, amarela, braço esquerdo, vermelha, braço direito. E membros inferiores, verdinho do lado esquerdo, membro inferior esquerdo, preta, membro inferior direito. Hã? Nós vamos ver desenho daqui a pouco, vai ficar mais fácil. E o papel milimetrado. Tá? O rolo de papelzinho e ele milimetrado para fazer aí a leitura do eletro. Tá? Depois tem uma foto com ele mais em destaque, assim, para vocês entenderem, tá? Por que ele é todo milimetradinho. A instalação dos cabos e dos eletrodos. Tá? Como é que nós vamos colocar esses cabos no paciente? Como é que a gente vai fazer isso? O ECG, o eletrocardiograma, ele é constituído por 12 derivações e vão ser divididas em periféricas e as pré-cordiais. Pré-cordial. Tórax, tá aqui, ó, bonitinho. Periférico, tá na periferia, está ao redor, nos limites, está ali, ó, por fora. Então, quando a gente fala de pré-cordial, é porque está aqui no tórax. É como se estivesse no coração diretamente. Quando a gente fala de periférica, é que está na periferia, ao redor. Nós temos as pré-cordiais. V1, V2, V3, V4, V5, V6, que são distribuídas no tórax. A gente vai ver daqui a pouquinho onde que põe, onde que coloca. E as periféricas, D1, D2, D3, triângulo de Einthoven e AVR, AVL e AVF. Tá a região do lado direito, do lado esquerdo do pé. Right, left foot. Tá? Ou mais ou menos. Tá? Seria como se fosse a leitura do braço direito, do lado direito, de right, left e foot, ou feet, não, foot, tá? Feet são os dois pés, foot. Ah, mas por que? Porque é só um, é só o esquerdo. Então por isso que não coloca left foot, não é FL, só foot. E é distribuído nos membros superiores e membros inferiores. E aí,
vem as derivações D1, D2, D3 entre AVR, AVL e AVF. Visualizar o coração, as derivações precordiais, como se o corpo tivesse sido cortado transversalmente. Então, quando a gente trabalha com derivação precordial, é como se tivesse passado faca assim, ó, de fora a fora. Igual aquele filme Jogos Mortais, né, que pega essa guilhotina, passa a faca assim, e corta a pessoa transversalmente. É constituída por 6 derivações e cada uma dessas derivações, cada uma delas, representa um ponto específico, um eletrodo específico no tórax. Cada derivação tem o seu ponto-chave próprio, tá? Que tem que ser seguido, tem que ser observado. Aqui nós temos as derivações V1, V2, aí vem V3, V4, V5 e V6. Tá? As derivações do nosso eletrocardiograma, posicionadas a partir dos espaços intercostais. E aí eles vão fazendo a leitura direta de V1 a V6 do traçado do elétron, da transmissão do impulso elétrico cardíaco. V1 e V2 vão fazer a leitura da região direita, V3 e V4 as leituras anteriores, V5 e V6 tá, as laterais. Tá? Ou trabalhando aqui, ó, do lado direito, área central, área esquerda. Vai passando a leitura, fazendo todo o traçado. E lembra que eu falei do AVL e AVR? AVR do lado direito, na parte posterior, que é na parte de trás, a AVR vai fazer a leitura do traçado do elétron ali pela região do átrio. A AVL vai fazer a leitura do lado esquerdo posterior. A AVF, a parte inferior, a parte de baixo, de foot. E aí, triângulo de Einthoven. Aqui, ó, triângulo de Einthoven, das periféricas. Entre AVL e AVF, tá, teria a derivação número 1, que ela ficaria aqui em cima, desculpa. Entre AVR e AVL aqui em cima, a primeira. AVL e AVF, a segunda. AVR e AVF, a terceira. D1, D2 e D3. Só que daqui a pouco a gente fala das periféricas, vamos falar das precordiais. Onde que você vai colocar? Meu Deus, como é que eu coloco? Sai colocando. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Saca só onde que é. V1, você vai colocar o eletrodo, tá, no espaço intercostal direito, no quarto espaço intercostal. Simplesmente aqui, ó, palpou aqui, costelinha aqui, ó, primeiro, aí você vai passando o dedinho. 1, 2, 3, 4. Posiciona o eletrodo no quarto espaço intercostal do lado direito. O V2, a gente coloca no rebordo external, seguindo, tá, na paralela com o externo, igual ao primeiro, no quarto espaço. Então, V1 e 2 são paralelos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Colocou aqui do lado direito e aí vai para o lado esquerdo. Eu sempre pulo V3. Tá explicado aqui o que é. Mas por que eu vou pular? Porque eu preciso do V4 para saber onde que eu vou colocar o V3. Vamos para o V4. O V4 aqui, ó, coloquei o 1, coloquei o 2. Pula e vai para o 4. V4 é o quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular. Então, estrutura de clavícula, linha média, você vai traçar uma paralela para chegar no quinto espaço intercostal. Aí você consegue localizar V4. Por que eu pulei o V3? Porque o V3 está no meio do caminho de V2 e V4. Então, se eu já coloquei V2 e coloquei V4, o meio do caminho eu coloco V3. V5, quinto espaço intercostal, no mesmo plano ali, ó, na mesma altura de V4, só que na linha axilar anterior. Então, pegou aqui, axila, linha axilar média, linha axilar anterior. Aí você coloca V5. Tá? Então, V4 vai estar na clavicular, V5 na axilar, aqui ó, axilar média. Tá? Anterior, você coloca ela na anterior. E V6 na linha axilar média. Então pegou a axila medial, tá, na área mediana da linha axilar, quinto espaço intercostal, V6. Então a gente trabalha sempre dessa mesma forma. Então começa com V1, V1,
localizado primeiro, aqui ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. Arcos costais, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos intercostais, ou os primeiros 7, as verdadeiras, porque elas vão estar ligadas no externo. 8, 9 e 10 são as falsas, porque elas vão estar conectadas na sétima. E aqui escondidinho aqui nós temos 10 e 11 e 12, que são as flutuantes. Primeiro espaço intercostal, segundo, terceiro e o quarto do lado direito, no rebordo external, coladinho externo aqui, ó, do ladinho dele, do ladinho do externo, eu tenho V1. Espelhado a V1, eu vou colocar V2. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Espaço intercostal, grudado com o externo, eu coloco V2. Então, primeiro V1, depois V2. Pula o V3 e vai para o V4. Linha hemiclavicular, linha médio clavicular, porém no quinto espaço intercostal. Então aqui, ó, quarto espaço, quinto, linha média clavicular. E aí eu coloquei V4, fica mais fácil eu posicionar o V3. Onde é que vai estar o V3 mesmo? Onde que é? Isso! Ah, lembrou, né, o que eu falei? V3 vai estar no meio do caminho, entre V2 e V4. Então o V3 vai estar posicionado ali no meio. V5. V5 é? Ah, tá. Linha axilar anterior, quinto espaço intercostal. E V6 na linha axilar média no quinto espaço intercostal. Então nós temos aqui as derivações pré-cordiais. Os 6 eletrodos que são posicionados diretamente, tá, na área cardíaca. V1, V2, V3, V4, 5 e 6. Tá, posicionados na área torácica. E as periféricas? As periféricas surgem a partir da leitura do triângulo de Einthoven. Do braço direito, AVR, right. Do braço esquerdo, AVL, left. E da perna esquerda, AVF, foot. Fazendo a leitura desses 3 pontos. E D1, D2 e D3, sendo feitas as leituras no triângulo de Einthoven. Tá? Eu tinha até falado anteriormente que o D3 estava do lado direito, mas não é, D2. Tá? Então D1, a parte superior, D2 do lado direito e D3 do lado esquerdo. Tá? Imaginando aí com o coração no centro desse triângulo equilátero. E aí, ó, quem fala que matemática não existe na enfermagem, mentira. Aqui, ó. Matemática, triângulo equilátero, para fazer a leitura do traçado do eletrocardiograma. Imaginemos o coração no centro de um triângulo equilátero, que é o triângulo de Einthoven, e cujos vértices, eles vão representar, os vértices estão aqui, ó, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda. Esse triângulo vai trazer as derivações, tá, de D1 entre o braço direito e o braço esquerdo, derivação D2 entre braço direito e perna, e a D3 entre braço esquerdo e a perna. São derivações bipolares que vão ter aí a diferença de potencial de uma região para a outra que vai estar representada. AVR do braço direito, right, AVL do braço esquerdo, left, e AVF na perna esquerda, de foot, pé. E aí o AVR, a parte posterior do coração, vai fazer a leitura. AVL, essa lateral do coração. E o AVF, a parte inferior do coração. Turma, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre o eletrocardiograma. Até!